Vou chamar agora a minha amiga nutricionista Michele Kitten, nutricionista clínica esportiva funcional, especialista em nutrição clínica e fitoterapia funcional pela Unisul, pós-graduanda em nutrição esportiva funcional, mestre em nutrição pela UFRN USP, docente da pós-graduação em nutrição clínica funcional do Instituto Valéria Pascoal, coordenadora do Núcleo de Nutrição para Estudos da DOU, coordenadora adjunta da Rede de Doenças Crônicas do Rio Grande do Norte, membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional. Convido agora a Michele para proferir a palestra Genômica Nutricional e Obesidade, como realizar a terapia nutricional utilizando a nutrigenômica e a nutrigenética. Michele, seja bem-vinda. Primeiramente, eu queria agradecer, a oportunidade de estar na minha cidade com pessoas maravilhosas. Queria agradecer imensamente a Rosinha a oportunidade de vir aqui palestrar para vocês com um time tão maravilhoso de profissionais, de colegas de trabalho. Tudo isso que eu discorro ao longo da minha vida, esses temas que eu trago, são frutos de anos de trabalho. Então, é muito gratificante poder socializar, poder passar um pouquinho dessas horas de estudo da gente, para que a gente possa agregar cada vez mais, para que vocês possam levar esse conhecimento, estudar mais, que a gente nunca para de estudar, está sempre lendo, está sempre verificando o que a literatura discorre, e assim poder mudar a vida das pessoas. Eu sou apaixonada pela nutrição. Eu acho que hoje, o conhecimento que nós temos, nós podemos realmente mudar as vidas, impactar e ofertar cada vez mais uma qualidade de vida diferenciada. Então, fico muito feliz de estar aqui. Queria também agradecer a Débora a oportunidade e agradecer também a vocês, colegas, amigos, muitas pessoas que estão aqui, fazem e fizeram parte da minha vida e contribuíram para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, não teria como vir falar de um tema diferente, que não fosse genômica nutricional. Me apaixonei pela genômica desde a época da pós-graduação. Na época da graduação, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas na pós-graduação, sim. E aquele tema me gerou tanta inspiração que eu fui procurando colegas, fui procurando pessoas que estudassem o tema, procurando cursos, procurando livros, literatura, para fazer um aprofundamento como que eu tenho hoje. Fiz mestrado na área, fiz mestrado na UFRN, consegui uma parceria com a USP, através da colega Rita Castro, consegui uma parceria com o laboratório do professor Dan Weitzberg, que veio agora pela manhã palestrar para vocês. Então, consegui fazer esse mestrado tanto lá quanto cá e pude trazer várias informações, publicamos alguns artigos e pudemos realmente impactar de forma positiva na vida das pessoas. Agora, no doutorado, eu pretendo estudar a parte de polimorfismo. No mestrado, eu trabalhei com nutrigenômica e agora pretendo trabalhar com nutrigenética, identificando os principais polimorfismos da nossa população e, assim, começarmos a trabalhar com recomendações mais específicas para as reais necessidades do nosso povo. Quanto mais a gente conhecer essas necessidades, temos como trabalhar com a nutrição personalizada, com promoção à saúde e evitar o adoecimento, que é o que a gente não deseja. Estamos numa epidemia de doenças crônicas, a obesidade é uma condição crônica. Temos o câncer, temos o diabetes, temos hipertensão. Então, quanto mais a gente trabalhar com essa nutrição preventiva, conhecendo as alterações que o paciente possui, mais a gente vai evitar o adoecimento e propiciar qualidade de vida para as pessoas. Então, vamos lá, mergulhar no universo da genômica nutricional e da obesidade. Então, a obesidade é essa doença poligênica, existem vários genes associados, multifatorial, o ambiente contribui muito. Então, meu estilo de vida, a forma como eu me comporto no meio, as minhas emoções. As pessoas que carregam muitas emoções negativas, elas alteram a microbiota intestinal. Tem já estudos que mostram isso. Como também a falta de exercício físico, a falta daquela alimentação saudável, a falta das horas de sono, tudo isso vai implicar num perfil que vai ocasionar o adoecimento.
Então, a obesidade ela vai ser essa associação do meu meio e das minhas predisposições genéticas. Eu posso vir com inúmeras predisposições genéticas, a ser obesa, a ter um sistema de detoxificação que não é, como é que se diz, efetivo, ter várias alterações que propiciam um sistema deficitário, mas se eu tiver um estilo de vida diferenciado, eu vou favorecer o silenciamento dessa carga genética e evitar que aquelas doenças elas possam aparecer. Eu sou muito encantada por genômica, porque através desse conhecimento nós poderemos evitar inúmeras doenças, desde a obesidade ao câncer, como muitas outras que poderão surgir. Quanto mais cedo a gente conhecer as predisposições genéticas dos nossos pacientes, mais cedo a gente vai programar esses genes para evitar o adoecimento. Se eu sei que aquela criança que eu atendo tem predisposição para obesidade, para ter um sistema de detoxificação que é deficitário, um metabolismo para toxina deficitário. Então, eu tenho que trabalhar com mais antioxidantes, eu tenho que trabalhar uma alimentação mais rica em alimentos, tenho que trabalhar com fracionamentos para eu propiciar um treinamento genético e, a longo prazo, aquela criança não vinha desencadear doenças que ele tinha predisposição. E essa informação que eu trabalho desde a infância, ela pode ser perpassada para gerações subsequentes. Então, o trabalho que eu faço hoje na minha gestante, o trabalho que eu faço na criança, isso pode ser perpassado para gerações subsequentes. Aí muitos pacientes dizem, minha família tem muitos casos de alteração de colesterol. Se você treina os genes desde cedo para reduzir, para melhorar a atividade de enzimas que fazem o metabolismo, você pode passar essa informação para gerações subsequentes e evitar que aquelas pessoas tenham alteração de colesterol. Então, é muito interessante a genômica nutricional. Então, passamos por uma transição nutricional, de pacientes desnutridos caminhamos para a obesidade. 1,9 bilhões de pessoas estão acima do peso, 600 milhões de pessoas são obesas. Eu também trabalho na saúde pública, é prioridade do Ministério da Saúde trabalhar as linhas de cuidado da obesidade nos municípios, nos estados, para dar assistência a esse paciente desde o momento que ele dá entrada na atenção básica até o momento que ele precisa fazer um procedimento como uma cirurgia bariátrica. Então, no Brasil, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso, 57% dos adultos com excesso de peso, 20,8% com obesidade, 33,5% das crianças com excesso de peso. Então, imagine o que isso vai implicar no futuro. Existe uma relação da obesidade com 13 tipos de câncer. Então, se a gente está numa epidemia de câncer, quanto mais a gente trabalhar e reduzir a obesidade infantil, mais a gente vai ter um resultado promissor. 14,3% com obesidade, 17,1% dos adolescentes com excesso de peso, 8,4% com obesidade, e as doenças crônicas representam 74% do total de mortes no Brasil. As doenças cardiovasculares são a primeira, seguida pelo câncer. Se trabalharmos a obesidade, evitando que essas crianças elas engordem, fazendo com que as mães, durante o período gestacional, tenham uma alimentação diferenciada que eu digo uma alimentação saudável, com mais comida, menos produto industrializado, a gente vai conseguir diminuir a quantidade de doenças crônicas não transmissíveis. Então, 31% dessas mortes por doenças do aparelho circulatório, 17% por câncer, 6% por diabetes e 6% por doença respiratória crônica. Então, a obesidade hoje,
ela está quase equiparada à dos Estados Unidos. Em 2020, se não tivermos cuidado e não tivermos políticas públicas de enfrentamento, a gente vai chegar a equiparar a percentagem dos Estados Unidos. Então, é muito preocupante. Precisamos cada vez mais trabalhar essa nutrição de forma preventiva. Se eu posso fazer um teste genético, maravilhoso, mas o teste ele não é preditivo, ele é algo que você utiliza, ele é preditivo, mas não é algo que você utiliza de cara. Mas se o paciente tem condições de fazer, você já avalia as predisposições genéticas que ele possui e, em cima delas, você já trabalha alvos, você já sabe onde vai atacar. A obesidade ela pode ser justificada por várias alterações genéticas, e vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente. Então, os hábitos alimentares, 20,1% dos adultos consomem doce quase todos os dias, 17% dos brasileiros consomem refrigerante, o acesso ao doce, o refrigerante aumentou bastante, apesar de a gente estar com políticas públicas de enfrentamento às bebidas açucaradas, as bebidas industrializadas, mas a gente ainda tem um consumo significativo, e mais de 80% dos adolescentes consomem sódio, acima dos limites recomendados. Então, tudo isso corroborando para o quê? Para o aumento do ganho de peso. Então, os fatores genéticos eles vão ser super importantes, mas os fatores ambientais eles vão ser determinantes. Eles vão favorecer uma regulação neuroendócrina, que vai favorecer um aumento da ingestão energética, menor gasto, alteração dos processos de termogênese. Muitas vezes esse paciente não tem acesso à atividade física, favorecendo o quê? O surgimento da obesidade. E como é que essa genética ela pode nos ajudar a trabalhar o nosso paciente? Então, dentro da genética, hoje a gente tem a genômica nutricional. A genômica nutricional hoje, gente, é tão ampla que eu passaria aqui horas para discorrer sobre quanto a gente tem informações sobre essa genômica nutricional. Mas eu vou me deter hoje para vocês para discorrer sobre o papel da nutrigenética e da nutrigenômica. O que é nutrigenética? É o conhecer quais são as principais variantes. Eu digo muito que são os defeitos de fábrica. Todos nós nascemos com alterações genéticas, defeitos de fábricas, que podem favorecer o desenvolvimento de doenças ou não. Ter um polimorfismo não quer dizer que ele seja ruim. Tem muitos corredores que têm polimorfismo que beneficia, que, pelo contrário, melhora o rendimento. Como tem polimorfismos que podem favorecer o surgimento de doença. Se você tem vários polimorfismos no gene como o FTO, você tem tendência a ser mais compulsiva, a ter mais fome. É aquele paciente que, de repente, uma estratégia de jejum não funciona, porque ele é muito ansioso. É ansioso, tem uma alteração comportamental, então, muitas vezes, eu preciso trabalhar essa base emocional junto com o psicólogo para poder tratar essa obesidade. Mas vão ter outros pacientes que são obesos porque tem baixa oxidação lipídica. Então, ao invés de eu trabalhar tanto o emocional, eu vou aumentar mais termogênese, eu vou aumentar mais lipólise, mais beta-oxidação, e assim eu vou conseguindo trabalhar cada tipo de obesidade. Então, na nutrigenética, conhecendo as alterações que o paciente tem de fábrica, essas alterações que ocorrem no DNA, que são chamadas de polimorfismo, eu monto um plano alimentar para justamente conseguir chegar naquele mesmo local, passando pelas ruas que estão ali obstruídas. Então, eu preciso chegar no centro de convenções. Tem várias ruas que estão ali bloqueadas porque vai ter uma corrida. Então, eu vou pegar ruas subsidiárias para conseguir chegar no mesmo local. Então, eu tenho as alterações de fábrica, chamadas de polimorfismo, e esses polimorfismos vão fazer com que eu elabore um plano alimentar direcionado. Se o meu paciente tem vários polimorfismos em genes que estão envolvidos com o processo de detoxificação, de eliminação de toxina, eu vou precisar dar cofatores para melhorar esse processo que naturalmente ele não tem.
É aquela pessoa que bebe no final de semana e passa 5 dias para se recuperar da ressaca. Por quê? Porque o sistema de eliminação não é bom. Então, é em cima dessas informações que eu vou montar o plano alimentar. Então, a nutrigenética, ela vai me dar informação das variantes, das alterações genéticas que o paciente possui, e em cima delas eu monto o plano alimentar. E a nutrigenômica vai ser o quê? Vai ser o estudo do alimento modulando a expressão de um gene. O gene é uma região do nosso DNA. E esse gene, para ele ser expresso, ele precisa produzir uma proteína. Se eu sou o gene FTO, que está ligado com compulsão alimentar, quanto mais eu produzo proteína, mais esse paciente vai ficar o quê? Compulsivo. O que é que eu tenho que fazer para diminuir a compulsão? Silenciar esse gene. Evitar que essa proteína seja produzida. Então, podemos silenciar vários genes em acordo com a alimentação que a gente preconiza. Atendo um paciente com câncer de mama. Sei quais são os principais polimorfismos que podem estar envolvidos. No caso do câncer, você já tem uma mutação. Mas sei quais são os principais polimorfismos. Então, eu vou estudar que alimentos eu vou utilizar para silenciar a expressão daqueles genes. Por isso que eu digo que a genômica é fascinante. Poderemos curar vários pacientes conhecendo o perfil genético dele e utilizando os alimentos certos, no momento certo, para favorecer esse silenciamento. Cada doença, cada processo que nós temos, nós vamos expressar vários genes. Agora, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou expressando vários genes. Feliz de mim se forem genes bons. P53, que evita tumor, se for superóxido dismutase, quanto mais atividades benéficas, melhor. Por isso que a gente tem que ter um estilo de vida favorável, porque vai ser esse estilo de vida favorável que vai favorecer ou não o silenciamento dos meus genes. Então, para a gente entender melhor, porque é um tema complexo, nós precisamos nos reportar à célula. Dentro da nossa célula, a gente tem um núcleo. Lá no núcleo está o nosso DNA, nosso código genético, dupla fita, todo enroladinho. Esse código genético ele precisa estar bem reservado, bem guardado. Porque se tiver ataque de partículas estranhas de vírus, eu posso ter um processo de quê? De mutação. De uma alteração, uma troca ali de nucleotídeo que vai favorecer o quê? O surgimento de uma doença. Então, o que é que acontece? Eu tenho essa dupla fita, ela precisa ser aberta, precisa ser copiada, o DNA ele é copiado, é produzido um RNA mensageiro, ele passa por um processo que retira as regiões que não codificam, que são chamadas de introns, e esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo, vai para o citoplasma, está aqui o RNA mensageiro, se liga a 2 subunidades ribossômicas, vem um RNA transportador, carregando uma trinca de códons que vai codificar para o aminoácido chamado metionina, e assim eu vou iniciar o quê? Minha síntese proteica. Quanto mais síntese proteica, mais eu vou estar expressando esse gene. Expressão gênica é isso. De modo grosseiro, é você estar produzindo uma proteína que vai ter uma aplicabilidade no seu organismo. Por exemplo, eu quero melhorar a defesa do meu paciente, aumentar mais a atividade da P53. Então, vão ter alimentos chaves que vão favorecer com que eu produza mais proteínas, que vão ter atividades de supressores de tumor. Então, é muito interessante. Cada estratégia que eu avalio, eu tenho que saber os sítios que eu vou atacar, para assim conseguir um resultado exitoso na terapia nutricional que eu elencar. Então, aqui está o genoma, os cromossomos. Dentro dos cromossomos, aqui a gente tem os nucleotídeos, que é formado por uma base nitrogenada. Quem não lembra de Aguinaldo Timóteo e Gal Costa? Guanina ligada com citosina, adenina com timina. Preciso dessas ligações. Então, o nucleotídeo vai ser formado
por essas bases nitrogenadas, por um radical de açúcar e um radical fosfórico. E aqui, gente, nós temos os polimorfismos, que eu disse para vocês que eram defeitos que a gente vinha de fábrica. São trocas. Imagine esse processo de abrir dupla fita, copiar RNA mensageiro, produzir proteína a toda hora, a todo momento, a todo segundo. Chega horas que essa replicação ela pode ocorrer de forma errônea. Se ela ocorrer de forma errônea, se eu trocar um nucleotídeo, em vez de botar AT, botar AG, então eu vou produzir uma proteína diferente. Se eu troco um pouquinho daquele gene que está, daquela proteína que está sendo produzida, eu vou ter uma atividade diferente. E isso pode implicar em quê? Numa doença, que aí vai desencadear a mutação, ou então num polimorfismo. Então, o polimorfismo mais estudado é o de nucleotídeo único, onde eu troco um nucleotídeo por outro. E essa troca, ela vai implicar em resoluções diferentes no meu organismo. Para a gente entender polimorfismo e mutação, a gente precisa diferenciar. Mutação é justamente essa alteração da informação genética, com frequência menor que 1%. Ela pode ocorrer por substituição, onde eu substituo um nucleotídeo por outro. Pode ocorrer por inserção, onde eu insiro um nucleotídeo. Ou então pode ser por deleção, onde eu tiro um nucleotídeo. Mutação, sempre que ocorre no organismo, eu vou ter uma doença associada. Quando o paciente tem câncer, muitas vezes ele já vai para o geneticista fazer a pesquisa de mutação. Agora, quando eu quero trabalhar e evitar a doença, eu vou fazer meu teste de nutrigenética para identificar as principais predisposições que eu possuo. Você pode ter predisposição a tudo, mas se você tiver um estilo de vida saudável, você consegue silenciar a expressão dos seus genes. E polimorfismo, gente, é essa troca de nucleotídeo, que eu mostrei para vocês, o mais estudado é o de nucleotídeo único, é o SNP, e ele tem uma frequência maior que 1%. Seria uma das principais diferenças de polimorfismo e mutação. Polimorfismo, nem sempre eu tenho doença, a frequência é maior que 1%, a troca desse nucleotídeo por outro, e a mutação sempre acompanhada de doença. Geralmente é o que ocorre nos casos do paciente com câncer. Então, aqui vocês têm a troca para mostrar direitinho como é o polimorfismo de cadeia única. Aqui é um site para vocês se aprofundarem, estudar os principais polimorfismos. É interessante esse site porque você vê a frequência na população. Às vezes a gente estuda um polimorfismo que não tem frequência na nossa população. Acaba não sendo interessante. E aqui o nosso DNA, que é formado por vários nucleotídeos, que é formado por essa base nitrogenada, como eu falei para vocês, adenina, timina, citosina e guanina, uma molécula de açúcar e um resíduo de ácido fosfórico. Aqui, gente, é a estrutura do gene, para que vocês possam lembrar. A gente tem uma região promotora que controla toda essa expressão dos genes, e a gente tem uma região que realmente codifica, que tem exons, que são regiões que codificam, e introns, que são regiões que não codificam. Eu sempre faço uma brincadeira quando eu mostro isso e digo: em toda empresa tem as pessoas que trabalham, que são os exons, e aqueles que ficam só de figura participativa, que são os introns. Então, o DNA ele vai ter vários genes que têm essa estrutura. Para mim silenciar um gene, eu preciso doar um grupamento metil lá na região promotora, em ilha chamada CPG. Eu dou o grupamento metil e eu consigo evitar com que aquele gene ele seja transcrito e traduzido. É assim que silenciamos os nossos genes, através dessa região chamada promotora. Aqui vocês têm a região promotora com mais detalhe, a região que realmente transcreve. E aqui o processo de transcrição e tradução. Então, eu tenho uma dupla fita, ela precisa ser copiada, é copiada através do RNA mensageiro. O RNA é uma molécula altamente instável.
para ela ter estabilidade, ela adquire um capeamento nas pontas, e depois que ela adquire esse capeamento e retira as partes que não codificam, que são chamadas de introns, eu vou colocar esse RNA mensageiro para ir para o citoplasma e produzir uma proteína. É assim que um gene é expresso. Abriu dupla fita, copiou, traduziu, produziu proteína. A proteína vai ter a função que ao gene é inerente. Maravilhoso de nós será se a gente cada vez mais estiver produzindo, expressando genes com atividades benéficas. Então, vamos lá estudar a interação do genoma e dos fatores ambientais nesse processo de obesidade, nessa doença poligênica multifatorial. Então, o estilo de vida desfavorável vai favorecer, como também os polimorfismos. Então, os principais polimorfismos que são estudados hoje na obesidade são listados nesse trabalho, nessa revisão, de Heine Hennebrand, que ele fala de vários tipos de obesidade. Então, a gente pode ter uma obesidade porque o paciente tem vários polimorfismos em genes poupadores. Que genes são esses? Ocorreu uma fome no mundo e nessa fome, por falta de alimento, os nossos genes foram treinados para poupar. Então, o nosso metabolismo foi reduzido, isso perpassou por várias gerações, e quando houve a transição nutricional, quando a gente teve acesso ao alimento, esse alimento em abundância, esses genes programados para o metabolismo ser mais lento, fez com que? Com que a gente engordasse. Então, na hora que eu pego o teste genético do meu paciente e vejo que ele tem vários polimorfismos nesses genes, eu vou precisar trabalhar o quê? Metabolismo, termogênese, biogênese mitocondrial, aumentar a expressão das UCPs. Então, são pacientes que têm alteração nos receptores beta-adrenérgicos, são pacientes que têm alteração nas proteínas desacopladoras 1, 2 e 3. Aí, quando eu pego obesidade, porque o paciente tem baixa oxidação lipídica, eu vou ter que estimular a lipólise. Então, o que é que estimula mais a lipólise? Cortisol alto, jejum também estimula a lipólise, porque eu ativo as perilipinas, que vão lá no tecido adiposo, clivam triacilglicerol, liberam ácido graxo, esse ácido graxo sai do tecido adiposo, é carreado pela albumina, encaminhado para a mitocôndria para seguir para o processo de beta-oxidação. Então, se meu paciente chega com teste, tem várias alterações nesses genes, tem alteração na interleucina 6, que favorece também muito a inflamação. Então, eu vou trabalhar nele o quê? Uma dieta que favoreça mais a oxidação de lipídio. Quando é que o cortisol está bem alto? Pela manhã. Pela manhã a gente tem altos níveis de cortisol normal, né? O paciente pode ter alteração, mas seria um horário muito interessante para a gente oxidar mais lipídio. Porque se o cortisol está alto, ele aumenta a atividade das perilipinas, que vai lá no tecido adiposo, cliva o triacilglicerol, libera os ácidos graxos para seguirem para a beta-oxidação. Então, eu vou trabalhar essa obesidade com esse olhar para melhorar essa oxidação de lipídio. Paciente que favorece o processo de adipogênese, ou seja, que o pré-adipócito se transforma no adipócito maduro. Então, os pacientes que têm alteração nos PPARs, nos receptores de ativadores de peroxissomas, de proliferador de peroxissomo, então eu tenho que estar melhorando o quê? Esse processo de adipogênese. Pacientes que têm alteração nos receptores de vitamina D, rever essas dosagens de vitamina D para esse paciente. Paciente que tem um fenótipo sedentário, são geralmente pacientes que têm polimorfismo nos genes que estão envolvidos com a resposta emocional, receptor de melanocortina, receptor de dopamina, DRD2. Então, eu preciso ter esse olhar, muitas vezes associado a um trabalho com psicólogo, utilizando tinturas como mulungun, suplementação, para melhorar esse suporte. Por quê? Porque vão ser pacientes que vão ser mais responsivos a trabalhar essa obesidade quando eu associar essa atividade e melhorar a parte emocional.
Pacientes hiperfágicos, é aquela obesidade que é justificada porque a pessoa come muito. Ai, doutora, eu não consigo parar, a fome é direto eu quero estar comendo alguma coisa. São pacientes que têm alteração nos receptores de leptina, tem alteração também no MC4R, no receptor de melanocortina 4. Então, veja que as alterações genéticas me direcionam para que tipo de tratamento eu vou elencar como prioritário para o meu paciente. Hoje, a gente acaba tendo um protocolo único para tratar a obesidade. E é preciso conhecer que tipo de gatilho desencadeou aquela obesidade para a gente ser mais efetivo. A gente está perdendo muito paciente para cirurgia bariátrica. Então, a gente precisa rever nosso modo de tratar a obesidade. Eu digo porque eu trabalho no setor público e as pessoas já chegam com obesidade, às vezes até grau 2, grau 1, e já querem se submeter à cirurgia bariátrica. E a gente precisa ter protocolos que sejam mais efetivos, entendendo essa doença que é multifatorial e poligênica, e entrando com as estratégias que sejam mais específicas e também fáceis de serem executadas pelos nossos pacientes. Nessa revisão, ele elenca realmente as hipóteses que podem desencadear a obesidade. Eu falei para vocês já da teoria dos genes poupadores. A programação fetal, gestação é um período super importante. Em acordo com o que eu dou durante a gestação, eu posso evitar que o meu paciente, aquela criança que vai nascer, ela seja obesa e tenha tendência a doenças crônicas. Então, em acordo com o que eu uso para aquela grávida, em acordo com aquilo que eu preconizo, eu posso evitar muitas doenças no futuro daquela criança. É a teoria da programação fetal. Então, foi verificado que as mulheres que tiveram a má nutrição, principalmente uma dieta deficiente em proteína, foram mulheres que tiveram crianças mais obesas. A teoria da predação, da falta de busca do alimento. Antigamente, as pessoas, para comer, precisam caçar. Hoje, não, a gente tem aquela alimentação muito fácil. Eu me lembro da fala do ministro, quando ele falou da obesidade, foi um pouco infeliz, porque ele culpou só a mulher. Que ele disse que as crianças hoje estavam obesas, porque as mulheres não descascavam mais, e abriam mais embalagens. Então, a gente precisa rever isso e trabalhar cada vez mais essa alimentação natural. E o estilo de vida sedentário também é um fator que ele elenca no artigo, na revisão, mostrando que favorece a obesidade. Então, tem novas técnicas que a gente pode estar trabalhando na nutrigenômica e nutrigenética, para a gente favorecer nessa redução desse peso. Nesse artigo, ele fala realmente dos PPARs. Eles estão envolvidos no controle do metabolismo lipídico, então é muito importante olhar para ter um resultado mais otimizado. E também fala das proteínas desacopladoras. Então, favorecer biogênese mitocondrial, favorecer uma alimentação com alimentos mais ricos em substâncias que favoreçam esse processo, vai ser bem interessante. Então, nesse artigo, ele mostra todos os genes que estão envolvidos com essa obesidade, genes que estão envolvidos com o controle do apetite, como a proopiomelanocortina, receptor de melanocortina 4, com a regulação do metabolismo celular, com a adipogênese, com o gastroenergético, com as vias inflamatórias, interleucina 6, adiponectinas. Então, pacientes que têm alteração nesses genes, eles vão favorecer realmente a esse surgimento da obesidade. Então, um gene que é muito estudado na obesidade, que tem muitas evidências científicas, é o FTO. O FTO ele é expresso em diferentes tecidos humanos. Ele é localizado no cromossomo 16, no braço longo do cromossomo. Sua expressão é modulada muito pelo ciclo de jejum e alimentação. E o SNP mais importante, que é o polimorfismo mais estudado, é o RS 9939609. Quando vocês virem um polimorfismo, o endereço do polimorfismo é onde ele está localizado no cromossomo. Então, vocês veem que o gene está aqui, no cromossomo 16, no braço curto, que é no braço longo, desculpe, nessa porção 12.3. No mesmo gene, eu posso ter vários polimorfismos. É como se eu moro lá no 10º andar e eu tenho vários vizinhos.
Então, eu posso ter num gene vários polimorfismos. No FTO, o mais estudado é justamente esse. Por isso que eu mostrei para vocês o SNPedia. Porque você vai no SNPedia, coloca esse endereço e vê se na sua população esse polimorfismo é prevalente. Às vezes nem é. Então, o que é que ocorre nesse polimorfismo? Uma troca da timina por adenina nessa porção. Quando o paciente ele pode ter 3 tipos de alelo. Se vocês lembrarem da aula de biologia, vocês vão recordar. Ele pode ser AA, dominante, ele pode ser AT e ele pode ser TT. Quando vocês fizerem a leitura do polimorfismo, vocês vão ver que vai ter uma letra que é maior que a outra. No caso, isso quer mostrar que o alelo T ele é mais prevalente na população. Se ele é mais prevalente, ele causa menos risco de surgimento de doença. Nesse caso, os pacientes que têm a troca de timina por adenina nessa porção, quem tiver adenina e ela se expressar em homozigose, esse polimorfismo ele vai ser mais determinante. Se esse gene está ligado com a compulsão alimentar, as pessoas que tiverem um defeito, uma alteração no funcionamento dessa estrutura, elas vão ser muito mais compulsivas. Então, as pessoas que tiverem um alelo de risco A em homozigose, elas vão ter que ter um trabalho muito mais direcionado para controlar essa compulsão alimentar. Então, o paciente ele pode ser AA, ele pode ser AT ou pode ser TT. Se o mais prevalente é o T, quem tiver AA tem maior risco de ser compulsivo ou não? O que é que vocês entendem? Sim ou não? Quem for AA vai ter mais risco com a presença do polimorfismo. Por quê? Porque o mais comum na população é CT. Quando existe a troca, você vai ter o alelo de risco. E tendo o alelo de risco, aquele polimorfismo ele vem mais forte na maioria das vezes. Então, parece não influenciar o risco de obesidade, esse polimorfismo, nas populações afro-americanas, chineses, japoneses ou populações da Oceania. Então, existe uma relação nesse artigo entre o FTO, teores de grelina, e a resposta cerebral. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram 359 homens saudáveis, com IMC de eutrofia, genotiparam, dividiram um grupo daqueles que eram AA, aqueles que eram AT e aqueles que eram TT. Lembra que eu mostrei para vocês que esse polimorfismo, o alelo de risco era aqueles que tinham justamente o alelo A. Então, eles queriam ver se as pessoas que eram genótipo AA, elas tinham maior teor de grelina. O FTO não está ligado com a compulsão? Se ele está ligado com a compulsão, esses pacientes devem ter maior teor de grelina. Vamos ver o que eles viram. Então, eles verificaram que os pacientes que tinham genótipo AA, eles tinham maior teor de grelina, mostrando realmente a relação do FTO com a grelina, com a compulsão alimentar, principalmente se o paciente tiver o genótipo AA. Isso me dá uma ideia, gente, no consultório, porque na hora que eu vejo o alelo que o meu paciente tem, eu já sei que tipo de estratégia eu vou trabalhar para ele, para tentar combater aquela compulsão que ele tem. Tentar trabalhar aquela ansiedade. Eu não só vou olhar o FTO, eu vou olhar o perfil de genes envolvidos e verificar aqueles que têm mais evidência científica. No meu consultório, o teste que eu uso, todos os polimorfismos eles têm evidência científica A1. Então, é uma evidência científica impactante, forte, que eu posso estar utilizando para a minha população. Muita gente, quando eu estou dando aula, diz, mas professora, se a gente não tem tanto teste, ou se a gente não tem estudos de polimorfismo na nossa população, como é que a gente pode usar testes de outros países? Porque a nossa população é um recorte. Nós temos sangue europeu, nós temos sangue indígena, nós temos sangue africano. Então, por essa miscigenação, nós conseguimos aplicar um teste de nutrigenética de outros países dos nossos.
por esse recorte. Mas cada vez mais a gente está querendo fazer estudos nossos para saber quais são as sensibilidades. Uma coisa que eu me preocupo muito com gestante é porque a maioria das gestantes saem lá da consulta com a ginecologista com ácido fólico. Se a paciente tiver um polimorfismo na metileno tetrahidrofolato redutase, que converte ácido fólico em metilfolato, esse ácido fólico vai ser tóxico para a criança. Não é à toa que a gente está com tanta doença hoje nas crianças. Então, deveria ser usado o ácido fólico na forma de metilfolato, já de cara, porque você não tem um exame dos pacientes, para você ter muito mais segurança. Por isso, gente, que o conhecimento do polimorfismo é interessante. Não preciso pedir, claro, de cara para todo mundo, porque é um teste que ainda não é tão acessível. Mas se o paciente tem condições, ele faz uma vez na vida, ele verifica as predisposições genéticas e trabalha em cima delas. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu, eu tenho muita tendência a ser obesa. E eu sou responsiva à atividade física. Se eu não fizer exercício físico, eu como bem, mas eu como em quantidade, sou compulsiva. Se eu não fizer exercício físico, eu não consigo perder peso. Então, é importante porque você dá o gatilho. Eu faço, além do teste genético do alimento, faço o teste de esporte. Tem gente que morre numa academia fazendo um tipo de exercício e não ganha massa muscular, não tem o resultado que quer. Quando a gente faz o teste e verifica quais são as predisposições para aquele paciente, ele tem uma resposta muito mais satisfatória. E assim consegue realmente o resultado que deseja, com a atividade física que é mais direcionada para ele. Então, nesse estudo, a gente verificou realmente a relação do FTO com o genótipo AA e com os teores de grelina. Nesse outro estudo feito em ratos e humanos, eles verificaram que quando os pacientes ficavam em jejum, os teores de FTO, a expressão do FTO era menor. Então, talvez a utilização do jejum para esses pacientes, depois da primeira fase, porque paciente compulsivo é muito ansioso. Depois que eu faço o controle dele, dessa ansiedade, do emocional, principalmente se ele tiver alteração nos receptores dopaminérgicos, nos receptores de melanocortina 4, depois que eu trabalho o emocional, aí eu posso entrar, de repente, numa estratégia de jejum para ele. Então, por isso que eu digo a vocês que são ciclo de estratégias. A gente pega o paciente que quer fazer tudo e não dá, tem que trabalhar de forma gradativa, porque toda mudança que eu implicar já vai ter um resultado muito impactante. Então, esse polimorfismo, né, que a gente mostrou, a estratégia também com gordura por curto prazo é interessante. Lembrar que ele implica na redução da saciedade, no aumento da ingestão de energia, e pacientes que têm esse polimorfismo no FTO, eles têm muita preferência por alimento com maior densidade energética. É a necessidade daquele corpo. Então, o que é interessante é utilizar para esses pacientes com esse polimorfismo. Exercício físico, gente, é fundamental. Uma meta-análise de 47 estudos, com 218 mil adultos, 19 mil crianças, concluiu que a associação do alelo de risco A, do SNP que a gente mostrou, com risco de obesidade é atenuada em 27% em indivíduos que são fisicamente ativos. Então, muito importante para paciente que tem polimorfismo no FTO, no RS 99, 39609, tem alelo de risco A em homozigose, fazer exercício físico. Aí você mostra para ele a importância, porque a literatura discorre dessa forma. Então, priorizar gorduras boas, alternar com estratégias de jejum. No outro estudo, a gente viu que quando o paciente estava em jejum, e os ratos também, a expressão do FTO era menor. Então, parece ser interessante, mas não entrar de cara, porque esses pacientes são muito ansiosos. E se tem transtorno de ansiedade associado, a gente não pode entrar com estratégia de jejum de cara. Restrição calórica associada ao exercício físico parece ser bem interessante. Outro polimorfismo estudado é o da melanocortina 4. Em africanos não foi encontrada associação. Os alelos de risco são C. Existem 2 polimorfismos que são estudados para esse gene.
E o polimorfismo nesse gene vai influenciar a ingestão de alimentos e as escolhas alimentares. Pacientes que têm polimorfismo no receptor de melanocortina 4 são pacientes que são mais deprimidos, que têm mais um envolvimento emocional, que você precisa escutar mais, ter um olhar diferenciado para esse paciente. Então, um estudo que foi feito para avaliar a interação do meio com os genes e os efeitos do FTO, MC4R e estilo de vida sobre obesidade, ele mostrou que o FTO e o MC4R possuem interação direta com o fator de estilo de vida. Eu fiz um curso, com algumas amigas que estão aqui, e eu me lembro que a gente começou a fazer a leitura dos testes genéticos. E tinha uma colega que ela tinha todos os polimorfismos para ser obesa. Obesa, compulsiva. Ela olhou para mim e fez: Michele, mas eu sou magérrima, não sou gordinha, não tenho essa compulsão, está errado o meu exame? Aí eu digo: não está errado. Você tinha toda a predisposição para ser assim, mas sua mãe começou a trabalhar a sua alimentação da infância, e na casa dela eles são bem regrados, se alimentam bem desde cedo. Isso tudo programou o gene, silenciou e fez com que ela não desenvolvesse aquela patologia que ela tinha predisposição. Polimorfismo, gente, ele não é definitivo. Você pegar o teste e verificar que você tem uma probabilidade de ter Alzheimer, porque alguns testes mostram, não indica que você vai ter. O que vai indicar se você vai ter ou não é o seu estilo de vida, por isso que é super importante. Então, recomendações para pacientes que têm polimorfismo no MC4R. Modular a microbiota, que o professor Murilo vai falar com muita maestria. Alimentos fontes de B3, clorela. O 5-hidroxitriptofano também é interessante, mas nunca utilizem oral, sublingual. Paciente que tem alteração de microbiota pode piorar. Grifônia, passiflora, o uso de adaptógenos como a rodiola, panax ginseng também é interessante. Receptor beta-adrenérgico também é outro polimorfismo estudado na obesidade. E o que é interessante, então, foi verificado através da meta-análise que realmente ele tinha um envolvimento com a obesidade. E o que é interessante para esses pacientes, não ter um consumo acima de 49% de carboidrato na dieta, porque eles não são responsivos à metabolização, e não fazer dieta hipocalórica, porque eles tendem a perder massa magra. Então, eu conhecendo os principais polimorfismos, eu tenho como entrar com a dieta muito mais promissora. Aqui são outros polimorfismos que também são importantes, o dos PIPARs, e o que é interessante para eles é a restrição calórica, redução do consumo de carboidratos, estratégia cetogênica em ciclos, porque é muito difícil, fazer dieta cetogênica, controle da resistência insulínica com vanádio, cromo, N-acetilcisteína, ácido R-alfa-lipoico, tudo vai ser interessante, mas precisa ser avaliado cada caso. E quais estratégias eu posso utilizar além dessas? A utilização do extrato de chá verde descafeinado também é interessante. Foi feito um estudo com mulheres obesas, com obesidade grau 3, e foi verificado que elas não tiveram perda de peso durante as 8 semanas de tratamento. Mas foi verificado que aumentou a expressão das proteínas desacopladoras 3, que vão favorecer o quê? O processo de biogênese mitocondrial, de beta-oxidação. Então, é bem interessante. Você começa a fazer a reprogramação daquele organismo. É um paciente que você viu que tem todos os polimorfismos para baixa oxidação lipídica. Então, já começo a entrar com extratos. Se o paciente ele tem pressão alta, você pode entrar com extrato descafeinado. Esse estudo foi feito com pacientes obesa grau 3. Elas utilizavam, acho que era 450 miligramas, durante 8 semanas, e tiveram resultado não na perda de peso, mas no aumento da expressão das proteínas desacopladoras 3, que vão favorecer o quê? O processo de beta-oxidação. Talvez, se utilizasse durante um período maior, pudesse ter tido um resultado mais impactante. Então, aqui a suplementação com esse extrato descafeinado não alterou dados antropométricos, mas eles verificaram que houve um aumento da expressão da UCP3, da proteína desacopladora mitocondrial.
Nesse outro estudo, ele mostra como essas epigalocatequinas 3-galato do chá verde atuam. Ele aumenta as espécies reativas de oxigênio, favorecendo o aumento da atividade da MP quinase. Isso vai inibir o quê? Lipogênese. É o que a gente não quer que ocorra naquele paciente. Menos lipogênese. E além da lipogênese, ele também evita a adipogênese. Então, eu não diferencio os adipócitos. Não favoreço mais acúmulo de gordura. Então, realmente é efetiva a utilização do chá verde, principalmente do extrato das epigalocatequinas galato, porque ele vai favorecer a inibição de lipogênese, inibição de adipogênese e aumento de lipólise, que é tudo o que eu quero para o meu paciente obeso. Nesse outro estudo, ele mostra o extrato do chá verde diminuindo a expressão dos Toll-like receptor 4, que estão ligados com o processo de inflamação. Então, você vê que à medida que eu aumento a concentração desse extrato, eu acabo tendo uma menor expressão dos receptores Toll-like, que vão aumentar o processo inflamatório. E a gente sabe que a inflamação é a base da obesidade. Então, interessante utilização. Nesse estudo aqui com Ganoderma lucidum, que muitos devem conhecer, que é muito utilizado na medicina tradicional chinesa, é um cogumelo usado há mais de 2000 anos, tem muitos estudos para obesidade e também para o tratamento de câncer. Ele é muito efetivo para a perda de peso. Então, eles pegaram ratos, dividiram em 8 dietas, a dieta normal com 8% de Ganoderma do extrato, uma dieta rica em gordura, high fat, uma dieta rica em gordura com 2% de Ganoderma, uma dieta rica em gordura com 4% e uma rica com 8%. E eles verificaram que o ganho de peso ele era menor na dieta rica em gordura quando a quantidade de extrato de Ganoderma era maior, mostrando que mesmo esses ratos com a dieta high fat, eles conseguiam reduzir o ganho de peso com a utilização do extrato do Ganoderma lucidum. E aqueles pacientes que tinham a dieta normal controlada também tiveram um resultado interessante com a utilização do Ganoderma. Então, é uma estratégia que a gente pode utilizar. Quantos pacientes a gente pega que não querem mudar a dieta de jeito nenhum? Ai, doutor, é muito difícil, eu não consigo, a minha vida é complicada. Então, você pode usar alguns suplementos para dar um start e iniciar aquela perda de peso, ou então não favorecer esse ganho. Além disso, ele diminuiu a expressão do fator de necrose tumoral alfa, que aumenta o processo inflamatório. Veja aqui que à medida que eu aumento a quantidade do Ganoderma nesse extrato, na dieta high fat, a expressão de TNF-alfa é menor, a expressão de interleucina-1 beta também vai ser menor. A expressão de interleucina 6, que aumenta muito a inflamação, também é menor com a utilização do Ganoderma numa quantidade mais elevada. E a expressão da interleucina 10, que é maravilhosa para a saúde, ela vai ser o quê? Aumentada. Preciso aumentar a interleucina 10 e diminuir TNF-alfa, diminuir interleucina 6, todos aqueles genes que vão aumentar o processo inflamatório. Inflamação é a base, gente, da obesidade. Então, preciso realmente diminuir. Então, os resultados indicam que a suplementação com extrato do Ganoderma melhora a integridade da barreira intestinal, reduz a endotoxemia, que é o que favorece toda essa alteração de permeabilidade, diminui a sinalização do Toll-like receptor 4, que favorece a inflamação, e diminui a inflamação em camundongos obesos, mesmo aqueles alimentados com dieta rica em gordura. Então, mostrando que realmente é interessante. Nesse estudo aqui, que foi feita uma revisão para verificar as ervas que poderiam ser usadas para o tratamento da obesidade, a gente traz mais uma vez o Ganoderma, traz o panaco ginseng, diminuindo o peso corporal, ingestão alimentar, glicose no sangue. Traz o astragalos, eu gosto muito, utilizo muito astragalos. Então, diminui o peso corporal, ingestão alimentar, Ganoderma lucidum, diminuindo a endotoxemia por inflamação. Então, ainda melhora a microbiota. Resistência insulínica, expressão gênica, o próprio chá verde diminuindo o peso corporal, o Roma IR. Então, tem várias ervas que a gente pode utilizar associado ao tratamento desse paciente.
Então, aqui as ervas medicinais, diminuindo e controlando essa ingestão alimentar, o gasto energético, aumentando a secreção de insulina, melhorando a tolerância da glicose, aumentando a lipólise, diminuindo a lipogênese e diminuindo o processo inflamatório. Então, tem muita coisa que a gente pode utilizar. Vai utilizar tudo de uma vez? De forma nenhuma. Vai elencar o que é prioritário e o que na minha região eu tenho mais facilidade. Trabalhar alimento regional, não adianta nada eu passar frutas vermelhas com baixo índice glicêmico, cheia de agrotóxicos, quando eu tenho um caju, que é aqui a terra do caju, com baixo índice glicêmico, muito mais natural. Então, elencar o que é da terra e utilizar aquilo que é de mais fácil acesso. Outro estudo mostrando a eficácia do ômega 3, também nesse processo de perda de peso. Nós temos aqui um processo de adipogênese, ou seja, pré-adiposos que vão se transformar em adipócitos maduros, ricos em gordura. Então, ao longo da vida, a gente tem essa diferenciação. Veja que o paciente com síndrome metabólica, ele vai ter esse aumento desses adipócitos. Chega um ponto que a gordura não tem mais onde ficar. Então, esses ácidos graxos são liberados, eles começam a levar, a alterar outros tecidos, causando mais processo inflamatório. Então, como é que o ômega 3 ele age? O ômega 3 ele aumenta a sinalização dos receptores beta-adrenérgicos, vai aumentar a atividade da AMP quinase, favorecendo a atividade da P-quinase, que vai aumentar a produção de quem? Das proteínas desacopladoras mitocondriais, aumentando o processo de beta-oxidação. Então, quanto mais beta-oxidação, mais o quê? Eu vou clivar ácido graxo. Além disso, ele aumenta quem? A atividade das perrilipinas. As perrilipinas vão lá no tecido adiposo, clivam triacilglicerol, liberam ácido graxo. Esse ácido graxo vai para o sangue, é carreado pela albumina e vai ser encaminhado para a mitocôndria. Na mitocôndria, ele vai ser beta-oxidado. Então, é muito importante a utilização do ômega 3 para esses pacientes obesos. Ativa receptores beta-adrenérgicos, ativa receptores GP120, principalmente a fração do DHA que vai ativar, melhorando o quê? Transporte de glicose. Através de quem? Do transportador chamado GLUT4. E ele diminui a quem? A atividade de TNF-alfa, do fator de necrose tumoral. Menos atividade de TNF-alfa, menos inflamação. Então, super importante a utilização do ômega 3 na obesidade. Aqui a gente tem a modulação dos piparos, os piparos também estão envolvidos nesse processo da obesidade. A gente tem aumento da expressão do pipar gama, principalmente à noite. Por isso que à noite é o horário, gente, que a gente tem que ter mais cuidado na alimentação. Porque se eu não tiver cuidado por essa expressão aumentada, eu favoreço o quê? A adipogênese. Mais adipogênese, mais meu adipócito vai ficar maior e vai acumular mais gordura. Então, é importante eu estar evitando. E o que é que eu posso utilizar para modular esse pipar? Eu posso utilizar o ômega 3, mais uma vez o ômega 3, aumenta os níveis de adiponectina, que é super importante, e regula, modula o pipar gama. Posso usar o ácido linoleico, posso usar a quercetina, resveratrol. Eu amo resveratrol, é vida resveratrol, atua dentro do núcleo, aumenta a atividade das enzimas que estão envolvidas no processo de detoxificação de fase 2, inibe o de fase 1, que geralmente forma compostos carcinogênicos. Então, super interessante a utilização do resveratrol. Aqui os efeitos dos probióticos e simbióticos sobre a obesidade, sobre a resistência insulínica, também uma revisão. Aqui, com 50 obesos, um trabalho feito em 2013, a utilização dos lactobacilos salivários melhorou a relação das taxas dos bacteroidetes e firmicutes. É super importante que essa relação esteja bem balanceada para a gente ter uma microbiota saudável. Nós sabemos a importância dessa microbiota saudável, o quanto a gente precisa modular, o quanto a gente precisa equilibrar para ter mais saúde e evitar a obesidade. Pacientes que são obesos realmente têm uma microbiota que não tem uma quantidade boa, variada de probióticos e tem realmente um processo de alteração de permeabilidade bem significativo. Nesse outro estudo, com 87 indivíduos com alto IMC, foi verificado que a utilização do lactobacilo gasseri, 10 bilhões de UFC, reduziu o IMC, melhorou a gordura abdominal, gordura visceral,
Nesse estudo com 70 crianças, a utilização de lactobacillus casei, lactobacillus raminosos, termófilos, diminuiu o IMC. E nesse estudo com 77 crianças obesas, a utilização também dos probióticos e dos FOIs melhorou os dados antropométricos. Então, temos muita coisa para fazer. Trabalhar o perfil de genes, entender como é essa obesidade de genes de polimorfismo, entender como é que essa doença se comporta, entendendo como ela se comporta, saber os alvos que eu vou atacar. Porque só assim eu vou conseguir um resultado e não ficar por tentativas, muitas vezes desestimulando o paciente. Outra coisa que é super importante, paciente obeso não pode ser atendido hoje e só ser visto daqui a 40 dias. É um paciente que tem um desequilíbrio emocional. Hoje eu já atendo com um intervalo bem menor do que 15 dias. Porque é um paciente que precisa de mais vezes de atendimento, de participação em grupos, para que ele consiga um resultado efetivo. Então, aqui a gente tem um resumo da atividade dos probióticos. Geralmente, indivíduos obesos eles têm maiores taxas de firmicutes, menor de bifidobacterium. Isso causa toda uma alteração nessa microbiota, aumenta a lipogênese, formação de gordura, diminui a oxidação de ácido graxo, diminui a atividade da MP quinase, favorece o quê? A atividade da lipase lipoproteica, aumentando o quê? A taxa de triacilgliceróis, levando a diminuição da secreção da bile, aumentando a resistência insulínica, porque diminui GLP-1, diminui saciedade, diminui a atividade do PYY, que vai favorecer o quê? A diminuição da saciedade. O paciente é compulsivo, alterado toda a microbiota, comportamento, se chateia com tudo. A produção de serotonina, que 90% é no intestino, vai estar diminuída, então o comportamento é totalmente alterado. É o paciente realmente muito triste, deprimido, que precisa ter um olhar diferenciado. Então, isso tudo favorecendo a endotoxemia, a resposta imune diminuída. Então, veja quantas estratégias a gente pode utilizar para melhorar a resposta desse paciente. Então, a obesidade é uma doença que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Tem várias estratégias. O conhecimento da genômica é primordial, porque conhecendo a genômica, você tem como trabalhar de uma forma diferenciada. E muitas vezes, durante a consulta, pelos sinais e sintomas que o paciente apresenta, você já consegue pegar informações e entrar com um ciclo de estratégias mais específico. Então, é isso, gente. Precisamos trabalhar os 4 pilares, precisamos trabalhar o sono. Paulo falou sobre o sono, com muito louvor aí. Dormir cedo, acordar cedo, modular o ciclo circadiano. Pela manhã, a gente tem produções aumentadas de cortisol, que favorecem a lipólise. Pacientes que têm baixa oxidação lipídica, malha, tem dificuldade de perda de percentual de gordura. É interessante estimular essa via. Então, dormir cedo e acordar cedo para fazer essa modulação hormonal. Trabalhar atividade física, precisamos nos exercitar. Mesmo a vida corrida, a gente precisa se dedicar, principalmente para os pacientes que têm um polimorfismo no FTO, que tem um alelo de impacto A em homozigose. Vocês viram que naquela meta-análise, 27% das pessoas que eram fisicamente ativas, elas não tinham IMC alto. Então, bem interessante, principalmente para os pacientes com polimorfismo no FTO. Precisamos trabalhar a espiritualidade. Hoje a gente perdeu muito a questão da espiritualidade. Precisamos nos dedicar àquilo que acreditamos, seja Deus ou seja outros santos. Mas a gente precisa ter esse momento nosso. E a vida da gente está fazendo com que cada vez mais a gente perca isso. Perca um momento em família, como perca também um momento de agradecer tudo aquilo que você tem. E, além disso, trabalhar a alimentação, que é o carro-chefe, o que é que a gente faz todos os dias nos nossos consultórios, tentando, aos poucos, de forma paulatina, mudar a vida das pessoas. Tratamento individualizado sempre, porque aquilo que é bom para mim não é bom para o meu colega. Conhecer os principais polimorfismos envolvidos. Eu mostrei para vocês através daquela revisão. Vocês pegam lá o link, dão uma olhada no artigo, é bem legal, e fazem um aprofundamento para conhecer os principais polimorfismos envolvidos. Ter diferentes estratégias, cada momento existe uma estratégia diferente.
Por isso que hoje eu trabalho com o meu paciente, nem retorno dou mais. Porque quando o paciente volta, é outra estratégia que eu tenho que utilizar. Então, é uma outra consulta, é um novo olhar. Eu preciso avaliar tudo aquilo. Então, é uma nova atividade que vai ser realizada. E sempre deixo a mensagem em qualquer palestra que eu dou de genômica, que os avanços em genômica têm favorecido a elaboração de recomendações nutricionais cada vez mais específicas, visando a redução do risco, tratamento de alergias, intolerâncias, doenças crônicas. Os resultados de grandes estudos, eles não podem ser extrapolados. A gente tem um estudo feito no Canadá que a realidade é diferente da nossa. Então, tenham muito cuidado com a leitura de artigos, de extrapolar dados. Foi feito em humanos, foi feito em animais. Precisamos ter essa cautela. A primeira coisa hoje que eu faço quando eu vou ler um artigo é ver metodologia, como é que foi feito. Será que aqueles resultados eles podem ser empregados para a minha realidade? Uma vez que essa relação também ela vai defender dos fatores ambientais, do meio que a gente está inserido, a própria alimentação e das características de cada população. Eu espero, se Deus quiser, que a próxima vez que eu for palestrar para vocês, eu já traga dados preliminares dos principais polimorfismos da nossa população do Rio Grande do Norte, para que a gente trabalhe em cima dessas alterações de forma preventiva, evitando o adoecimento. Então, muitos esforços ainda são necessários para que o cuidado individual personalizado seja alcançado, uma vez, gente, que a gama de genes e SNPs envolvidos nas doenças é extensa. Veja que o único alimento que eu consumo, na hora que eu consumo, a alteração da expressão de genes que eu propicio. Então, os estudos ainda estão incipientes, estão caminhando. Então, precisamos ter muito cuidado com a extrapolação dos resultados que a gente encontra nos artigos. Nós atiramos no que vemos, mas nós não sabemos os efeitos rebotes que isso pode propiciar. Então, trabalhar com segurança, estudando, analisando o paciente, tendo cuidado, escutando, lendo, trocando ideia com um colega, que tem gente que tem mais aptidão para uma área do que para outra, e assim a gente vai propiciando o melhor para os nossos pacientes. E para terminar, eu queria agradecer a vocês. Aqui estão meus contatos, meu Instagram, consultório que eu atendo. E queria agradecer aos meus colegas, né? A todos vocês que estão aqui, queria agradecer a Lilian Pinto, que me incentivou a ser docente, né? Eu digo que o amor que eu tenho na docência foi desencadeado por tudo que eu vi dela, né? Então, queria muito agradecer, fico muito feliz de ela estar aqui. Pela minha tia, Fátima Nunes, que eu desde pequena acompanhava ela durante o período que eu estava aí como vocês, eu era estudante. Ela dava palestra em todo canto, então todo canto ela me levava. Eu ia, não sabia nem o que é que eu estava vendo. A reação bioquímica, não entendia nada. Mas eu ia e aquilo tudo me gerava curiosidade de procurar mais. Então, agradeço imensamente a ela, porque se hoje eu sou nutricionista, além de mim, a família toda é nutricionista. Meus primos, por causa dela, pelo incentivo dela. A tia Fada, minha amiga Brenda, a Nazaré, que me deu uma ajuda imensa para entrar aí na VP. Então, agradeço imensamente a Nazaré. Agradeço a Rosinha, que Rosinha é uma pessoa assim, que é única. Eu acredito que ninguém na vida tem uma mágoa de Rosinha. Porque o que Rosinha faz pelas pessoas, ela me deu a primeira oportunidade, né, de ingresso no mercado de trabalho. Então, eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez por mim. E a todas as minhas amigas, queria agradecer a Débora. Fico muito feliz do crescimento da VitaFor. Essa foto aqui foi tirada em 2012. Então, veja quantos anos se passaram e quanto a VitaFor só cresceu. Hoje a gente está na 5ª convenção da VitaFor, reunindo aí uma grande quantidade de pessoas, cada ano sendo num local diferente, para essa troca, né, de cultura, de conhecimento com palestrantes.
Então, eu fico muito feliz de ver o crescimento, a preocupação, o acesso que a gente tem a ela, o cuidado que ela tem de conhecer a matéria-prima, de trazer professores que realmente tenham qualidade, de ter pessoas lá que manipulam, que criam esses produtos, sempre preconizando o melhor para os pacientes. Então, queria agradecer imensamente a ela, ao meu marido, né, que me acompanha. Poderia estar na praia, poderia estar num bar agora, num pagode, num forró, mas a gente está aqui, é companheiro. Ontem ele louco para sair, eu disse, aguenta um pouquinho que eu ainda estou terminando minha palestra, amanhã a gente sai. E a minha família, né? Minha mãe, meu irmão, minha avó, que sem família a gente não é nada. Então, eu não vou mais falar, senão eu vou chorar. Queria agradecer a vocês. Muito obrigada. Espero que tenha sido, que tenha contribuído para a vida de vocês e que vocês possam levar esse conhecimento para agregar cada dia mais nas condutas e transformar a vida dos seus pacientes, que é o que mais a gente deseja. Muito obrigada. Gente, ela é fantástica, né? Parabéns, Mi. Meu orgulho, viu? Você escutou sua homenagem? Isso aqui é um mimo da Vitafol para você, tá certo? Ave Maria, obrigada. Gratidão. Parabéns, viu? Muito obrigada. Orgulho da terra da gente. É da gente, viu? Muito obrigada.